Oi pessoal, salve Maria! Estamos aqui em mais um encontro, mais um estudo sobre a vida de Cristo, sobre os evangelhos. Na semana passada, infelizmente, não consegui colocar aqui o vídeo, mas essa semana, graças a Deus, vamos então continuar aí o nosso estudo. Então, vamos começar com a oração, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então, no último encontro, né, o último vídeo que eu coloquei aqui, sobre o nosso estudo dos evangelhos, nós estudamos sobre a circuncisão de Jesus, né? E o nome também, o significado do nome de Jesus, né? Então hoje, continuando aí, a gente vai então falar hoje sobre a apresentação do menino Jesus no templo e a purificação de Nossa Senhora. Então, a passagem que nós vamos ler hoje é Lucas, capítulo 2, versículos 22 a 40. Então, vamos começar aqui a leitura. Purificação de Maria e apresentação do menino. Depois que se completaram os dias da purificação de Maria, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo o varão primogênito será consagrado ao Senhor, e para oferecerem em sacrifício, conforme o que também está escrito na lei do Senhor, um par de rolas e 2 pombinhos. Havia então em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse homem era justo e piedoso, esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava nele. Tinha-lhe sido revelado pelo Espírito Santo que não veria a morte sem ver primeiro o Cristo do Senhor. Foi ao templo conduzido pelo Espírito e, levando os pais o menino Jesus para cumprirem as prescrições usuais da lei a seu respeito, ele o tomou em seus braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes deixar partir o teu servo em paz, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste ante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de Israel, teu povo. Seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que dele se diziam. Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este menino será posto para a ruína e ressurgimento de muitos em Israel, e para ser sinal de contradição, e uma espada trespassará a tua alma, para que se descubram os pensamentos escondidos nos corações de muitos. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Estava em idade muito avançada, tinha vivido 7 anos com seu marido desde a sua virgindade e tinha permanecido viúva até os 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus noite e dia com jejuns e orações. Ela também, sobrevindo nesta mesma ocasião, louvava a Deus e falava de Jesus a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Bom, então aqui nós lemos, né, o trecho, né, a passagem que nós costumamos contemplar nos mistérios gozosos, né? É o segundo mistério da apresentação de Jesus no templo e a purificação de Nossa Senhora. Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre esse trecho. E, de novo, né, eu vou para o nosso estudo de hoje. Eu peguei aqui as reflexões evangélicas, né, esse livro que eu tenho usado também para fazer esse estudo. Eu vou deixar aqui embaixo, no link da descrição do vídeo,
o link desse livro para quem quiser comprar. Ele é muito bom para meditação diária, para Lectio Divina, enfim. Então, vou deixar também aqui embaixo na descrição do vídeo para quem se interessar e quiser também comprar para ir fazendo também a leitura, o estudo, né? Conforme eu for também colocando aqui os vídeos, tá? Bom, mas o Evangelho de São Lucas, ele começa primeiro falando a respeito da purificação de Nossa Senhora, né? Então, é a primeira coisa que nós vemos aqui na leitura desse trecho do Evangelho. Então, São Lucas, ele começa falando sobre Nossa Senhora, ele começa explicando por que Nossa Senhora e São José, né, estavam indo até o templo levar o menino Jesus, né? Então, São Mateus vai dizer que depois que se completaram os dias da purificação de Maria, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Então, lá no Antigo Testamento, né, nos preceitos, né, que Deus tinha revelado a Moisés, né, tinha lá uma prescrição que dizia que as mulheres, né, depois de alguns dias, né, do parto, elas eram consideradas impuras, então elas deveriam ir até o templo, né, para se purificar e também para oferecer a Deus o primogênito, né. Os primogênitos, né, eram oferecidos a Deus, fazendo memória, né, do acontecimento lá da libertação do povo de Israel do Egito, quando Deus pede, né, aos judeus, aos israelitas, né, que eles fizessem a ceia, celebrassem a ceia, passassem lá o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, né, que eles celebrassem a Páscoa, né, a passagem do anjo, né, porque nessa ocasião da Páscoa, né, da libertação do povo, o anjo ele passa pelo Egito e ele vai exterminar todos os primogênitos, né? Mas os primogênitos dos israelitas, eles são poupados justamente porque os israelitas celebram a ceia pascal, né? Eles colocam lá no umbral da porta o sangue, né, do cordeiro, que era uma prefiguração do sangue de Cristo, né? Mas em memória desse acontecimento, né, da Páscoa, da libertação do povo de Israel do Egito, eles então ofereciam os primogênitos, né, no templo. Os primogênitos eram oferecidos, eram consagrados a Deus, né? E em resgate dos primogênitos, né, para que fosse sacrificado no lugar do primogênito, né, eles ofereciam animais, né, em sacrifício. Então, os ricos, né, aqueles que tinham condições, ofereciam um cordeiro, e os mais pobrezinhos, como era o caso da Sagrada Família, né, de Maria e José, ofereciam pombinhas, né? Eles foram aqui então, Maria e José, e ofereceram 2 rolinhas, né? 2 pombinhas, porque eles eram pobres, eles eram muito simples, né? Então, muito provavelmente, eles não tinham condições de oferecer um cordeiro, né? Então, eles vão e oferecem, né, no lugar para ser sacrificado, no lugar do menino Jesus, né? Eles vão e oferecem então as 2 pombinhas, né? Mas é muito bonito isso, né? É bonito a gente pensar que Jesus, né, sendo Deus, né, sendo o Senhor de todo o universo, né, sendo, né, infinitamente rico, né, quis se fazer pobre, né, quis nascer numa família pobre, numa família muito humilde, né. Então aqui a gente vê mais uma vez, né, a virtude da humildade, né. É muito bonito isso, porque em todos os acontecimentos da vida de Cristo, né, a gente vê sempre a virtude da humildade de Jesus, né? E é por isso, justamente por isso, que o nome de Jesus, né, como a gente tinha falado lá na semana passada, né, no estudo da semana passada, né, que São Paulo vai dizer, né, que o nome de Jesus foi exaltado acima de todo nome, né? Porque Jesus, ele se humilha, ele se rebaixa, né, durante toda a sua vida terrena, né? Então aqui mais uma vez a gente vê a humildade de Jesus, né, se fazendo pobre, né, se fazendo humilde, né? E a gente vê também aqui a obediência de Nossa Senhora, mesmo ela não precisando obedecer à lei, né? Porque Nossa Senhora, né, como nós cremos, né, no dogma da virgindade de Nossa Senhora, ela era virgem, né, antes do parto, permaneceu virgem depois do parto, né, durante o parto e depois do parto. Então, ela não tinha necessidade de cumprir esse preceito da purificação, né, que as outras mulheres precisavam cumprir depois do parto, né? E Nossa Senhora sabia disso, ela sabia que
a gravidez dela, né, o parto dela tinha sido algo extraordinário, né? Mas ela não queria, Nossa Senhora era tão humilde, né, que mesmo não precisando, ela quis obedecer à lei, né? Mesmo não precisando, ela quis ir até o templo, cumprir todos os preceitos, né? Assim como Jesus, né? Nós vimos também no estudo da semana anterior, né, que Jesus não precisava ser circuncidado, né? Ele é o Criador, ele é o autor da lei. Então ele não precisava se submeter à lei, mas ele quis, né? Ele quis se submeter à lei por humildade e também para se fazer igual a nós em tudo, né? E também aqui a gente vê a virtude de Nossa Senhora, né? A humildade de Nossa Senhora, que mesmo não precisando, né, cumprir a lei, Nossa Senhora vai então até o templo e cumpre todos os preceitos aqui da purificação que as outras mulheres também tinham que cumprir, né? E a gente vê também a obediência de Nossa Senhora, né? E também de São José, né? Que estava aqui acompanhando, né? Maria e o menino Jesus, né? A gente vê a obediência, né? A humildade, né? Aqui também de São José, né? E de Nossa Senhora. Então, é muito bonito, né? A gente contemplar essas virtudes, né? Tanto de Nossa Senhora, como também de São José. E aí eles vão, então, né? E oferecem no templo as duas pombinhas, né? Mas Nossa Senhora, ela sabia, né? Que Jesus era o Filho de Deus e ela sabia, né? Ela, por uma graça extraordinária de Deus, sabia que Jesus tinha vindo ao mundo para se oferecer por nós, né? Então, mesmo ela oferecendo no templo, né, as pombinhas, né, para que elas fossem, para que os animais fossem sacrificados no lugar do seu filho, né? Nossa Senhora, ela também oferece, também entrega, né, a Deus Jesus, ela também entrega o seu filho em sacrifício porque ela sabia que Jesus tinha vindo ao mundo para isso, né? Para se oferecer em sacrifício a nós. Então aqui no livro, né, o autor ele vai dizer assim: a Virgem oferece realmente em sacrifício seu unigênito filho ao Senhor, como uma vítima que deve ser um dia imolada pelo resgate do mundo. Então Nossa Senhora, já aqui nesse momento, né, ela já oferece Jesus a Deus, já oferece Jesus ao Pai, né, como vítima, né? E esse oferecimento de Nossa Senhora, ele vai se consumar no momento da cruz, né? No momento em que Nossa Senhora está aos pés da cruz, né, junto de Jesus, é que ela de fato vai consumar esse oferecimento, né, entregando o seu Filho unigênito a Deus como vítima, né, como um cordeiro imolado, né. E aí, completando aqui, né, a meditação aqui do livro, né, ofereçamos-nos também nós para o servir e amar, sofrer todas as cruzes que ele nos enviar no decurso de nossa vida, né? Então aqui nós podemos, né, nesse momento, quando nós lemos, né, meditamos aqui esse trecho do Evangelho, né, nós podemos, junto com Nossa Senhora, né, junto com Jesus também, que se oferece por nós, né, desde o primeiro instante, né, da sua concepção no ventre de Nossa Senhora, Jesus já se oferecia por nós como vítima, né? Então a gente pode também aqui, nesse trecho do Evangelho, né, também nos oferecermos a Deus, né, em sacrifício. E se oferecer a Deus em sacrifício, né, significa aceitar, né, todos os sofrimentos, aceitar todas as cruzes, né, que Deus, na sua providência, né, na sua bondade, na sua misericórdia, quiser nos enviar, né? Então nós podemos, né, pedir essa graça a Deus, né, pedir essa graça, né, a Nossa Senhora, a São José, né, pedir o auxílio de Nosso Senhor, né, para que nós possamos também, junto com a Sagrada Família, né, nos oferecermos, né, em sacrifício, nos oferecermos aqui como vítimas, né, e nos unirmos, né, a esse sacrifício, a esse oferecimento, né, de Jesus, de São José e do próprio Cristo, né, que se oferece, se entrega por nós aqui nessa passagem que nós lemos, né. E depois São Lucas, ele vai continuar, então, falando sobre dois personagens, né, que estavam também no templo, que foram até o templo impelidos, né, inspirados, né, pelo Espírito Santo,
e vão justamente ali até o templo para justamente encontrar o menino Jesus, né? Eles vão justamente ao encontro do menino Jesus, né? Então, o primeiro personagem é Simeão, né? Esse profeta, né? Esse santo profeta aqui, né? Esse santo ancião, né? Que vai ao templo, né? Impelido pelo Espírito Santo, justamente para encontrar ali o menino Jesus, né? Ó, quanto devo andar atento às inspirações do Espírito Santo, né? Então, nessa passagem, né? É muito bonito a gente ver como tanto Simeão, né, como Ana, né, eram dóceis às inspirações do Espírito Santo, né? Eles ouvem, né, esse chamado de Deus, né, essa inspiração do Espírito Santo, e eles prontamente se mostram muito dóceis a essa inspiração, prontamente se mostram obedientes, né, àquilo que Deus queria deles, né? Então, em obediência às inspirações do Espírito Santo, eles vão então até o templo, né? E é justamente pela obediência, por essa docilidade, né, às inspirações do Espírito Santo, que eles têm essa graça extraordinária de poder não só ver o menino Jesus, mas também segurá-lo nos braços, né? Como é o caso aqui de Simeão, né? Simeão tem essa graça, né, de poder carregar o menino Jesus nos braços, né? E ele recebe essa graça de Deus justamente por essa docilidade às inspirações do Espírito Santo, né? Então isso nos mostra, nos ensina, né, uma coisa que a gente deve sempre meditar, né? Quantas graças, né, nós não poderíamos receber de Deus se nós fôssemos mais dóceis, né? Se nós fôssemos mais fiéis, né, às inspirações do Espírito Santo, né? Se nós nos deixássemos guiar, conduzir pelo Espírito Santo, né? Quantas graças nós não receberíamos, né? Quantas graças Deus não nos daria, né? Se nós tivéssemos essa docilidade, né? A mesma docilidade que Simeão e que Ana, né, tiveram ao Espírito Santo, né? As inspirações do Espírito Santo, né? Mas aí ele continua aqui a meditação. Nós, mais felizes que Simeão, podemos receber aquele menino em nosso coração tantas vezes quantas quisermos. Isso também é muito bonito, né? Porque aqui ele está falando claramente, né, da Eucaristia, né? Simeão teve a graça de poder uma única vez, né, receber o menino Jesus nos seus braços, né? Mas nós, né, somos muito mais agraciados, muito mais felizes do que Simeão, porque nós podemos todos os dias, né, se a gente quiser, todos os dias nós podemos receber o menino Jesus no nosso coração, né? Basta que a gente tenha essa disposição, né, interior, né? Que a gente queira, né, ir até o encontro de Jesus, né? Como Simeão e como Ana, né? Então nós temos essa graça extraordinária, né, de todos os dias podermos receber Jesus no nosso coração. E muitas vezes a gente não valoriza isso, né? Muitas vezes nós não damos valor, né, para as graças que Deus nos concede, né? Nós temos essa graça extraordinária de poder ir todos os dias à Santa Missa, né? De poder todos os dias receber a comunhão. Isso é uma coisa que muitos santos não tiveram, né? Durante muitos séculos, né, muitos cristãos viveram em contextos de perseguição, principalmente nos primeiros séculos do cristianismo, né? Os primeiros 3 séculos do cristianismo foram tempos de muita perseguição, né? Então os cristãos, os católicos, né, não tinham essa graça que nós temos hoje, né, de poder ir à missa todos os dias, de poder comungar todos os dias, né? E mesmo depois, né, em que a igreja não estava, né, num contexto de perseguição, né? Claro que perseguição sempre existiu, né, em todos os lugares do mundo, mas mesmo depois, né, que o cristianismo começou a ser aceito, entre aspas, né, as pessoas não tinham esse privilégio que nós temos hoje de poder comungar todos os dias, né? Isso foi uma coisa muito recente, né? Foi uma autorização que um dos papas, se eu não me engano, o Papa Leão XIII, se eu não me engano, foi um papa do século XIX, ele deu essa autorização para que os católicos pudessem receber a comunhão diária, né? Isso não era permitido. Então, até o século XIX, né, os católicos podiam ir à missa todos os dias, mas não se podia comungar diariamente, né? Para comungar, as pessoas tinham que pedir
a autorização do seu confessor, do seu diretor espiritual, né, para comungar com mais frequência, né. Então foi só no século XIX, né, que o Papa Leão XIII, se não me engano, deu essa autorização para que as pessoas pudessem comungar todos os dias, né. Então nós temos aqui hoje, né, no tempo em que nós vivemos, né, embora seja um tempo muito difícil, né, em que a igreja passa por uma crise assim muito difícil, né, nós vivemos num tempo em que nós temos um privilégio extraordinário, né, que em outros tempos as pessoas não tinham, né, essa graça extraordinária de poder comungar, de poder receber a Eucaristia todos os dias, né, que é algo muito, muito, um privilégio, uma graça muito extraordinária, né. E aí ele continua aqui, né, falando sobre o menino Jesus e falando sobre as profecias, né, que Simeão faz, né. Então Simeão, quando ele recebe, né, quando ele encontra com o menino Jesus, ele recebe uma graça, né, uma ciência infusa de Deus, né, e ele sabe, né, que ele está ali diante do Messias, diante do Cristo, né, esperado, né, diante do Salvador, né, e ele recita, né, um hino belíssimo que hoje em dia a gente reza, né, esse hino do Benedictus, né, na liturgia das horas, né, nas completas, né, todos os dias, né, se reza esse hino de Simeão, né, em que ele louva a Deus e agradece a Deus pela graça de ter, de poder ver o Salvador, de poder contemplar, né, aquele que é a luz das nações, né, que veio ao mundo, né, para iluminar, né, o mundo, trazer a luz, né. Então, esse hino, hoje em dia, é rezado, né, na liturgia das horas, pelos sacerdotes, pelos religiosos, né? E depois disso, Simeão, ele vai fazer duas profecias, né? Então, primeiro ele faz uma profecia falando sobre o menino Jesus, né? Vou pegar aqui o texto pra gente ler aqui o que São Lucas fala, né, a respeito da profecia de Simeão, né? Ele vai dizer para São José e Nossa Senhora, né? Eis que este menino será posto para a ruína e ressurgimento de muitos em Israel e para ser sinal de contradição, né? Então essa é a primeira profecia que Simeão faz, né? Ele diz que Jesus seria causa de ruína e de ressurgimento, né? Causa de salvação para muitos, né? Mas o que isso significa, né? Como assim, né? Se Jesus é o Salvador, né? Se ele veio para salvar a humanidade, né? Como assim ele vai ser causa de ruína para muitos, né? Essa profecia, ela se explica porque Jesus, embora Jesus tenha vindo, né, para salvar a humanidade, né? Embora a salvação seja para todos, né, nem todos acolheram a salvação, né, nem todos reconheceram Jesus como Salvador, né? Então, para essas pessoas, né, que não reconheceram Jesus como Salvador, né, que não quiseram, né, pela dureza de coração, acolher a salvação, para essas pessoas, Jesus realmente vai ser causa de ruína, né? Então, como o caso dos fariseus, que a gente vê muitas vezes no Evangelho, né, em que Jesus fala, Jesus faz milagres diante deles e mesmo assim, pela dureza de coração, eles não querem acolher a salvação, não querem reconhecer Jesus como Salvador. Então, por isso, para essas pessoas, né, Jesus vai de fato ser causa de ruína, né? Mas para aqueles que acolhem, né, que receberam a salvação, que reconheceram Jesus como Salvador, Jesus vai ser causa de reerguimento, né, como ele fala aqui, né, ressurgimento, né, ressurgimento para uma vida nova, ressurgimento para a vida eterna, né. Então essa profecia de Simeão, ela vai de fato se cumprir, não só na vida de Jesus, mas ao longo de toda a história da igreja, né, e até hoje, até os dias de hoje, a gente vê essa profecia de Simeão se cumprindo, né, a gente vê que muitos acolheram, né, a salvação, muitos escolheram seguir a Cristo, mas outros não quiseram, né, acolher a Jesus, não quiseram acolher o Evangelho, né, e para esses, então, Jesus vai ser causa de ruína, né. Então essa é a primeira profecia de Simeão. A segunda profecia é a profecia da espada, né, em que Simeão vai dizer para Maria, né, para Nossa Senhora,
uma espada trespassará a sua alma. Então, essa é a segunda profecia aqui a respeito do sofrimento de Nossa Senhora, né, de todo o sofrimento que ela iria passar, sobretudo no momento da paixão, né, da paixão, da crucificação de Jesus, né, mas não só nesse momento, né. Alguns dias atrás nós celebramos a memória de Nossa Senhora das Dores, né, e a gente, na igreja, nós fazemos memória, né, das 7 dores de Nossa Senhora. E essa profecia é uma das 7 dores, né? Faz parte, né? De uma das 7 dores de Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora, ela não sofre somente no momento da cruz, mas desde aqui do nascimento de Jesus, Nossa Senhora já tem que enfrentar muitos sofrimentos, né? Muitas dificuldades, né? A perseguição do rei Herodes, né? A fuga para o Egito, a pobreza, né? As dificuldades, né? Da vida, enfim. Então, ao longo de toda a vida, né, de Nossa Senhora como mãe, né, de Jesus, ela vai enfrentar uma série de sofrimentos e de dificuldades, né. E outro dia eu estava vendo, né, uma homilia do Padre Paulo Ricardo em que ele comentava sobre as dores de Nossa Senhora, e ele dizia que nesse momento da profecia de Simeão, Nossa Senhora, ela recebeu uma graça extraordinária de Deus, né, uma graça do dom da ciência infuso, né? E ela viu, né, nesse momento, todos os sofrimentos que ela iria passar, né? E viu também a paixão de Jesus, né? Tudo aquilo que ela iria sofrer com a paixão de Cristo, né? Com a morte, a crucificação de Jesus, né? Então, nesse momento em que Simeão faz essa profecia, Nossa Senhora, então, recebe essa revelação de Deus, de que ela iria sofrer, e iria sofrer muito, né? Não fisicamente, né? Nossa Senhora não sofreu no seu corpo, né? Como Jesus, né? Na flagelação, na crucificação, mas na sua alma, né? Um sofrimento interior que nós não somos nem capazes de imaginar, né? Porque uma outra coisa que o Padre Paulo fala também nas suas homilias é que Nossa Senhora, por ser imaculada, né, ou seja, por não ter a mancha do pecado original, né, Nossa Senhora tinha uma sensibilidade muito maior do que nós e, portanto, uma capacidade muito maior de sofrer do que nós temos, né, porque o pecado original, ele meio que nos embrutece, né. Então, por causa do pecado original, né, nós não sofremos, né, com relação às coisas que ofendem a Deus, né? Nós não temos a mesma sensibilidade que Nossa Senhora tinha, sobretudo para as coisas que ofendem a Deus, o pecado, né? Nossa Senhora sofria muito mais, né? De uma forma que nós não somos nem capazes de imaginar, né? Por causa da pureza da sua alma, né? Ela tinha então essa sensibilidade muito maior do que nós, né? Então, Nossa Senhora, quando ela vê, né, Jesus sendo crucificado, quando ela vê Jesus sendo humilhado, né, aquilo foi um sofrimento imensurável para ela, né, porque ela sabia, ela tinha total consciência da ofensa a Deus que estava sendo feita ali contra o seu filho, né. Então, nesse momento da profecia de Simeão, Nossa Senhora recebe então essa revelação de todo o sofrimento que ela iria enfrentar, né? Mas Nossa Senhora, ela certamente, né, quando ela vê esse sofrimento, certamente ela deve ter na sua alma, no seu coração, renovado, né, aquilo que ela disse ao anjo, né? Faça-se em mim segundo a vossa palavra, né? Segundo a vossa vontade, né? Porque Nossa Senhora, ela não deu o sim dela somente para as coisas boas, né? Nossa Senhora deu também o sim dela também para as cruzes, também para os sofrimentos, né? Então, num certo sentido, Nossa Senhora, ela também se oferece como vítima, né? Ela também se oferece em sacrifício com Jesus, né? Por isso que muitos autores, né, teólogos, né, chamam Nossa Senhora de corredentora, né? Porque ela teve uma participação muito especial na salvação, se oferecendo também em sacrifício por nós, né, junto com Jesus, né? Nossa Senhora também se oferece, né, como vítima por nós, né? Bom,
E aí, então, essa passagem do Evangelho termina com as profecias aqui, e também aparece Ana, né? A profetisa Ana, né? Vai também aqui aparecer nesse trecho. Ana era uma profetisa, né? Uma anciã, né? Uma mulher muito virtuosa também, já viúva, né? Já com bastante idade, né? Que se dedicava muito à oração, né? À penitência. E ela também, né? Vai ao encontro, né? De Jesus também, né? Inspirada pelo Espírito Santo, né? Vai ao encontro de Jesus, né? Encontra ali o menino Jesus, né? E começa também a louvar e a bendizer a Deus, né? São Lucas não fala aqui, não coloca aqui as palavras, né, de Ana, como o hino aqui de Simeão, que a gente tem, né? Mas certamente ela deve ter ficado também muito extasiada, né? Ela deve ter sentido também, assim, uma alegria extraordinária, né? De poder encontrar com o Salvador, né? De poder carregar também nos seus braços o Salvador, né? O Messias esperado, né? Bom, então era isso que eu queria trazer um pouco aqui nesse estudo dessa semana, né? Que a gente possa, então, levar isso para oração, né? Meditar, né? Sobre esses trechos, né? Do Evangelho, para que eles possam também ser alimento, né? Para nossa oração, alimento para nossa vida, né? Que nós possamos, né? Com a graça de Deus, imitar, né? As virtudes, né? Dos santos, da Sagrada Família, de Nossa Senhora, né? Dos santos Ana e Simeão, né? E que nós possamos, né, em tudo, né, assim como eles, cumprir a vontade de Deus, né? Viver sempre na obediência a Deus, né? Ser mais dóceis, né, ao Espírito Santo, né? Bom, então é isso, pessoal. Nos encontramos, então, no estudo da semana que vem, se Deus quiser, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Até mais.